Alô, bom dia. Alô, os irmãozinhos que estão em casa. Que vai ver de noite, boa noite, de tarde, boa tarde. Eu estou aqui, estava meditando e em 2 Coríntios, isso é para você que, olha, é bom que você saiba, eu não sou religioso, tá bom? Eu não tenho religião nenhuma. Quem serve a Cristo em graça não tem religião. Porque Cristo não é religião, Cristo não é religioso, Cristo é Salvador. Ele não criou nenhuma religião, ele não criou nenhuma placa de igreja, de denominação nenhuma, ele não criou o cristianismo. Isso aí é a ideia de Constantino, não tem nada a ver com Cristo, não. Cristo não criou CNPJ, Cristo não denominou nada. Cristo disse assim: Mateus, vai lá e abre a igreja. Igreja de Mateus. Paulo, abre a igreja de Paulo. Pedro, abre a tua igreja lá, igreja de Pedro. As reuniões dos irmãozinhos eram em casa. Até porque também havia uma grande perseguição. E Jesus jamais permitiria que criasse templo. Porque ele foi bem categórico quando ele disse que Deus não habitaria mais em templo feito por mão de homens. Que ele é o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Então você é a igreja. Ele disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a igreja, acima de 2 é a igreja. Não vá nessa de que tem que ir para templo buscar Deus, não. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, ele diz, isso o apóstolo Paulo dizendo: olha, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É pessoa super importante. É alguém que representa um país em outro país. Está lá, ele está na embaixada representando, dá um exemplo. É alguém que está do Brasil em outro país. Na Alemanha, na África, na África é continente. Que esteja na Alemanha, que esteja na França, que esteja na Itália, é embaixador do Brasil, representando o Brasil lá. Quando Paulo diz que nós somos embaixador de Cristo, nós somos representante de Deus aqui na terra. Significa que nós não somos da terra, nós somos dele. Quem está em graça está em Cristo. Vive com Cristo, anda com Cristo, dorme com Cristo, levanta com Cristo, almoça com Cristo, reina com Cristo aqui. Quando ele fala reino de Deus, não está falando do céu, não. Aqueles que estão com Cristo são livres. Reino. Livre não é estar dentro de um templo religioso, né, institucionado ou evangélico, e lá te coloca um monte de imposição, segundo um regime interno criado por homens falhos. Eu conheço o que é regime interno e o que é estatuto, tá bom? O regime interno é colocado, se você não sabe, denominação religiosa, ela é isenta de impostos, porque ela diz que são como é que é, meu Deus? Eles são isentos de impostos porque ela diz que são sem, lá é colocado no estatuto, sem fins lucrativos. Oh, mentira, não? Pense nas entidades que lucram, né? E dentro disso, do regime interno do estatuto, para você registrar lá, para ter o CNPJ, aí você já começa a fazer parte do sistema que vai comandar você. E tem o regime interno, que é aquele criado, eles usam até passagens bíblicas interpretadamente maquiadas para te colocar em posição, que lá para você fazer parte você tem que aceitar isso, aceitar aquilo. Principalmente as leis de Moisés, como dar dízimo, como fazer jejum, como fazer batismo em água, como participar de ceia. Jesus não exigiu nada disso. Isso ele fez lá com os discípulos. Certo? Quando ele estava cumprindo lei. Tudo isso é lei. Então, é importante que você entenda que você, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 5,
Você é embaixador de Cristo, para aqueles que estão em graça. Não é para quem está dentro do sistema religioso, não. Quem está dentro do sistema religioso não está em graça. Está servindo religião, está servindo a homens, não está servindo a Deus. Quando ele diz aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 20, que nós somos embaixador de Cristo, você é representante de Deus aqui na terra. Olha que privilégio. Você imagina se o embaixador aqui do Brasil, que está lá fora, representando o Brasil lá fora, é importante, você imagina você que é representante de Deus. Certo? Você é embaixador do céu. A sua pátria é o céu. Quem representa um país lá fora, a pátria dele é o país. Por exemplo, um brasileiro que está lá fora, sendo embaixador do Brasil lá, a pátria dele quem é? Brasil. Certo? Então veja o tamanho de importância que você é para Deus, onde Deus te coloca, viu? Saia do jugo dos homens. Então, o que acontece? Todo esse plano que está aí estagnado, que foi colocado, imposto no mundo, quero que vocês saibam que tem autores por trás de tudo isso, que são os senhores do mundo. Mas não tenha medo, não. A tua alma é de Cristo. Jesus disse que da mão dele ninguém os arrebata. Para aquele que está com ele. Não para quem está servindo religião. Cristo veio nos salvar de tudo isso. Ele não impõe. Ele não te cobra nada. Ele é puro. Não te cobra nada. Ele diz que é de graça. Como está em Efésios 2, 8 e 9, ele diz que a salvação é de graça e é dom de Deus. A graça foi te dada, a salvação pela graça, é pela fé, é dom de Deus, não é seu. Ele que te deu. Você foi, mesmo não merecendo, ele que te deu a salvação pela graça perante a tua fé. Amém? Não precisa pagar. Nas instituições religiosas aí, você tem que pagar lá para servir. Tem que pagar pela tua salvação. Se tu não estiver lá dentro, eles dizem que você está fora da cobertura da mão de Deus. Mentira. Mentira. E outra coisa, ninguém se desvia de Deus. Será que tem alguém que consegue se esconder de Deus? Eu acho que não. Então, que Deus abençoe os amados. Espero ter trago para vocês entendimento. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.